Gênesis 18, versículos 10 ao 12. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, avançados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, se riu Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Há momentos na jornada espiritual em que a promessa de Deus parece colidir diretamente com a realidade humana. Em Gênesis 18, versículos 10 a 12, encontramos exatamente esse ponto de tensão. A palavra divina que anuncia vida, onde só se espera esterilidade, e a reação humana que oscila entre esperança esquecida e incredulidade silenciosa. O texto começa com uma declaração firme: Certamente tornarei, e Sara terá um filho. Não há hesitação, nem condicional. Deus não sugere, ele declara. Essa promessa vem em um contexto biologicamente impossível. Sara já havia passado da idade fértil, e Abraão também era avançado em anos. Humanamente falando, o ciclo da vida já havia se encerrado naquela área. Mas é precisamente nesse cenário que Deus fala. Teologicamente, isso revela um padrão recorrente nas Escrituras. Deus não limita sua ação às condições naturais. Ele frequentemente escolhe agir onde os recursos humanos se esgotam, para que sua glória não seja confundida com capacidade humana. Há áreas da vida em que você pode ter concluído: isso já acabou, isso não é mais possível. Contudo, a promessa de Deus não se submete ao relógio humano. Quando Deus fala, ele não consulta a probabilidade, ele estabelece realidade. O versículo 10 menciona algo sutil, mas profundamente significativo. Sara escutava à porta da tenda. Ela não estava diretamente envolvida na conversa. Ela escutava de fora. Isso representa uma postura comum: estar próximo da revelação de Deus, mas não totalmente inserido nela. Sara ouve a promessa, mas a interpreta à luz da sua própria experiência, não à luz do poder de Deus. Quantas vezes ouvimos a palavra, mas a filtramos por nossas frustrações passadas? Quantas promessas são reinterpretadas pela lente da dor, do tempo de espera ou das decepções acumuladas? Ouvir a Deus não é suficiente. É necessário ouvir corretamente. A fé não apenas escuta a promessa, mas também resiste à tentação de reinterpretá-la segundo as limitações pessoais. O versículo 11 reforça o estado de Abraão e Sara. Já velhos, avançados em idade, já a Sara havia cessado o costume das mulheres. A Bíblia não ignora a realidade. Ela a expõe claramente. Não há tentativa de suavizar o impossível. Isso nos ensina algo essencial. A fé bíblica não é negação da realidade, mas confiança em Deus apesar dela. Sara não duvida sem razão. Sua incredulidade nasce de fatos concretos. Seu corpo já não responde como antes. Sua esperança, ao longo dos anos, foi sendo desgastada. Deus não exige que você negue sua dor, seu cansaço ou suas limitações. Ele convida você a não fazer dessas coisas o critério final da verdade. A realidade pode informar, mas não deve governar a fé. O versículo 12 revela a reação de Sara. Riu-se consigo. Esse riso não é de alegria, mas de incredulidade. É um riso interno, silencioso, consigo. Ninguém mais ouve, mas Deus vê. Esse detalhe é profundamente revelador. Deus não apenas escuta nossas palavras, mas também discerne nossas reações internas. O riso de Sara carrega camadas: desgaste emocional, anos de espera frustrada, ceticismo, a promessa parece tardia demais, autopercepção limitada. Depois de envelhecida, ela também menciona Abraão, sendo também o meu senhor já velho. Ou seja, a impossibilidade é dupla. Existem risos silenciosos dentro de nós, respostas internas de dúvida, sarcasmo ou resignação diante das promessas de Deus.
Esses momentos não são ignorados por Deus, mas também não precisam ser o fim da história. O conflito central do texto está aqui. Deus afirma: Sara terá um filho. Sara pensa: isso não pode acontecer. Essa tensão é o espaço onde a fé é formada. Fé não é ausência de dúvida, mas decisão de confiar na palavra de Deus acima da experiência acumulada. Sara, nesse momento, ainda não chegou lá. Mas sua história não termina aqui, e isso é graça. Deus não cancela sua promessa por causa da incredulidade inicial. Ele continua trabalhando até transformar dúvida em fé. Não confunda seu estado atual com seu destino final. Você pode hoje lutar com dúvidas, mas Deus é capaz de amadurecer sua fé ao longo do caminho. A frase, por este tempo da vida, indica algo importante. Deus trabalha com tempos específicos. A promessa não era vaga, tinha um prazo. Isso mostra que Deus não apenas promete, mas também governa o cumprimento. O problema é que o tempo de Deus raramente coincide com o nosso senso de urgência. Para Sara, já era tarde demais. Para Deus, era o momento perfeito. O atraso percebido não é ausência de Deus. Muitas vezes, é preparação. O cumprimento da promessa no tempo certo revela não apenas o poder de Deus, mas também sua sabedoria. Aqui vão algumas aplicações práticas. 1. Não enterre promessas antigas. Aquilo que Deus disse no passado pode ainda estar vivo, mesmo que pareça esquecido. 2. Examine suas reações internas. O que você pensa quando ouve uma promessa de Deus? Fé, resistência, ironia silenciosa. 3. Aprenda a esperar com confiança. O tempo de Deus pode parecer lento, mas nunca é tardio. 4. Traga suas dúvidas à luz. Deus não se intimida com sua incredulidade. Ele a confronta para transformá-la. 5. Lembre-se, Deus age além da lógica humana. O impossível humano é o palco preferido da intervenção divina. Gênesis 18, 10 a 12, nos coloca diante de uma realidade desconfortável, porém profundamente verdadeira. A promessa de Deus frequentemente desafia tudo o que consideramos possível. Sara riu, e esse riso revela mais sobre a condição humana do que gostaríamos de admitir. Mas o ponto central não é o riso de Sara, é a fidelidade de Deus. Porque no fim, a história não será definida pela dúvida humana, mas pela palavra divina. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Quando Deus fala algo que parece impossível, qual será a sua resposta? O riso da incredulidade ou o passo da fé? Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.